Está no ar nosso podcast Entre Braçadas. Para você que está nos assistindo agora, nosso bom dia, boa tarde ou boa noite. Nosso programa é uma produção da TV FBDA, Federação Baiana de Desportos Aquáticos, numa parceria com a CUC, Central Única da Cidadania, uma associação filiada à FBDA. Nossa missão é levar até você a informação de alta qualidade, buscando o bem comum e a consciência coletiva, para que possamos pensar e agir minimamente semelhante, que é o mesmo que estarmos construindo um mundo melhor. Sabe como é que você pode nos ajudar? Inscreva-se no programa, dê o like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio e compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. No programa de hoje, conversaremos com o professor Marcelo Afonso sobre periodização aplicada ao personal trainer. E você que é personal trainer, fique atento. Acho que você tem quase que uma obrigação de assistir isso até o final, porque Marcelo Afonso entende muito do assunto. É um especialista, um profissional extremamente competente e comprometido com a causa que eu vou chamar aqui de saúde. Eu acho que você vai gostar muito. No nosso bate-papo, nós vamos iniciar apresentando quem é o nosso convidado. E aí eu pergunto, quem é o professor Marcelo Afonso? Grande Dedéu, figura ímpar, querido colega, amigo, meu treinador há um tempo atrás, não é isso? É uma satisfação muito grande estar aqui. E, cara, sou um soteropolitano apaixonado pelo que eu faço desde 1985. Vamos falar aí de 41 anos, né? Exato. Comendo, dormindo, respirando, vivenciando o esporte e a educação física na perspectiva do alto desempenho, da saúde e do treinamento personalizado. Então, é o que a gente sabe fazer, é viver de e para a educação física, é o que eu faço há 41 anos exatamente. 85 é a formatura? Não, quando eu entrei na universidade, em 85 comecei a estudar. Uhum. Então, formei em 88, 5 de agosto de 88. 88. Então, durante esses 3 anos, aí eu imagino, aí você já está considerando, enquanto estudante, você já estava lá na frente. Não digo nem lá na frente, mais mergulhado. E aí é onde está o problema, porque a educação física ela veio para mim como uma segunda opção, inicialmente. Eu tinha feito o primeiro vestibular para medicina, não tive sucesso, e aí fiz para educação física, e aí é onde está o problema. Eu me apaixonei. A educação física agradece. Agradece, né? Mas, foi uma coisa que foi maior do que eu, e, bom, fiz até outros cursos também, no meio do caminho aí, mas a cachaça é essa. Vamos começar o nosso bate-papo, e eu espero que todos gostem, como eu falei, todos gostem muito desse episódio. Explique para a gente, dentro desse tema, né, periodização aplicada ao personal training. Explique qual a diferença entre periodização e teoria da periodização. É engraçada essa sua pergunta, porque muita gente mistura as duas coisas. Periodização se faz há muitos anos. No momento que você para pensar quantas vezes por semana o indivíduo vai treinar, você já está periodizando. Começou a periodizar com a frequência semanal. Só que teoria da periodização é algo muito mais profundo, é onde efetivamente os estudos que os grandes pensadores sobre o assunto se debruçaram nela e basicamente é um ponto de corte aí a partir dos anos 50 do século passado. Apesar de no início do século, estamos falando aí de período da sistematização, considerando que o treinamento esportivo tem diferentes períodos, período da arte, período da improvisação, período da sistematização, iníciozinho do século passado. E aí você tinha outros grandes pensadores
que era o Grantin, o Ozolin, né? E aí, claro, veio um ponto de corte de um cara chamado Lev Pavlovich Matviev. Esse é o cara que cria a teoria da periodização. Não é somente 3 vezes por semana, não é somente qual o volume que eu vou fazer, e sim um conjunto de um sistema de treinamento elaborado, pensado, quantificado cientificamente. Então, periodizar é simplesmente você estabelecer ali alguns conceitos de carga de treinamento. Teoria da periodização é fundamentado no pensar inicial de Matviev, lá mais ou menos na década de 50 do século passado, que inicia o chamado período pré-científico. E aí embala o período científico logo em seguida, e a gente sabe as consequências que isso trouxe e as mudanças que isso proporcionou no esporte de alto rendimento no século passado, mais ou menos nos anos 70, 80, 90, onde a União Soviética dominou isso e foi para o mundo, né? Os grandes pensadores, os grandes, digamos, que acompanhavam o processo do Matviev, vai para o mundo e começa a divulgar isso para o mundo inteiro, e as pessoas começaram a absorver, e nós aqui no Brasil tivemos a oportunidade de ter isso chegando mais ou menos no início dos anos 80 para 90. Isso tudo veio para melhorar. Sem dúvida, sem dúvida. Que até então o pensar científico ainda não estava sistematizado, onde ele consegue organizar num sistema de preparação em cima do que a gente pode chamar de período preparatório, período competitivo e período de transição. Isso aí organiza, sistematiza o treinamento efetivamente, né? E os resultados começam a aparecer. Bom, essa explicação, não sei se assusta ou não, mas a próxima pergunta vai esclarecer isso. Por que falar de periodização assusta tanto? Porque você tem que sentar para estudar. Só por isso. Assusta porque você tem que mergulhar no assunto. É uma coisa que sempre me encantou. Desde a graduação, me encantava a questão da periodização. E eu sempre fui apaixonado pelas coisas históricas da educação física, principalmente relativas às Olimpíadas. Sim. Então eu comecei a mergulhar nisso, a tentar entender o porquê de cada coisa. E tem que mergulhar para estudar e buscar os melhores autores, né? O Matviev é o cara que dá o pontapé inicial, mas vem outros autores da cortina de ferro, como Verkhoshansky nos anos 80, e traz já um conceito um pouco modificado, não do sistema de preparação, mas da forma que você utiliza. O formato de utilização, que a periodização até então é uma periodização voltada para ciclos de longuíssimo prazo. Entenda aí 4 anos como algo longo. Uhum. Com as mudanças, por exemplo, um ponto de corte foi em 1992 com a Olimpíada de Barcelona, que começa o chamado mercantilismo desportivo. A partir daí, as pessoas já não estavam tão preocupadas em dar resultado a cada 4 anos. Ela queria dar resultado a cada semana, como é o futebol. Como explicar esse mercantilismo? Como seria? É como se fosse um marketing desportivo. Certo. O marketing desportivo faz com que você tenha investimento das grandes empresas, o patrocínio do atleta, as Olimpíadas, as Copas, várias competições começam a aparecer com mais frequência. Antes não, era só pensava na Olimpíada a cada 4 anos. Uhum. Não, o cara começa a querer ganhar grana toda hora. Então o dinheiro está falando alto. Sem dúvida. Começa a pesar e influenciar isso na cabeça do treinador, do preparador físico, do fisiologista e do próprio atleta. Então ele já não treina como treinava com ciclos de longo prazo e passa a pensar em competições e um planejamento em blocos, como é chamado. Uhum. Competir e treinar menos. Entendo. Bom, o que te fez pensar na periodização aplicada ao personal training? Como minha base teórica ela sempre foi construída em cima do esporte de alto rendimento, e acreditava que essa era a grande solução para você conseguir ter bons resultados, porém, paralelo à minha vida profissional, ela sempre teve também atrelada à academia, à avaliação de pessoas que buscavam basicamente promoção de saúde ou fitness. Eu digo, bom, isso que eu uso
no atleta pode ser ajustado e adaptado para a realidade de quem busca apenas ou estar saudável ou simplesmente ganhar uma aptidão física mínima. Então, eu consigo ajustar isso aí? Consigo. Então, vamos tentar adaptar a realidade do não atleta, digamos assim, né? O não competitivo. Dava para fazer. E a gente começou a pensar dessa forma. Então, o que é que muda efetivamente a periodização para o atleta e a periodização para o não atleta? De forma direta e grosseira, vamos chamar assim, a ausência do período competitivo. Não existe período competitivo dentro do sistema de preparação do Matveev, período preparatório, período de competitivo e período de transição. Esse período competitivo ele desaparece em indivíduos que não são atletas. Então, eu passo a ter um período preparatório mais extenso e, se for o caso, um período de transição bem curtinho. Você dá férias para o aluno, claro, ele naturalmente acaba tirando, né? Ou entre ciclos você dá uma descansada, é interessante, mas o período preparatório passa a ser mais longo e passa a ser o foco principal, com determinados ajustes. Então, desaparece os microciclos competitivos, desaparece o período competitivo, desaparece os micros de controle através de competição, basicamente voltado para a realidade de quem busca fitness e de quem busca saúde. É só para pegar um corte disso que você está falando. Eu iniciei minha carreira de treinador em 79. Os nossos ciclos de trabalho eram anuais. Então, começava lá por janeiro e ia até dezembro, com 15 dias aqui em janeiro e 15 dias de descanso para os atletas no meio do ano. Quando você errava no final do ano, você tinha mais um ano para corrigir e ficava muito distante. Sim. Eu não me lembro exatamente assim o ano, mas entre 82 e 87, nós mudamos, tiramos esse período anual e começamos a fazer 4 blocos, 3 meses, aí começou a errar, se errou, mas eu vou consertar, em vez de consertar em um ano, consertava em 3 meses. Fale um pouco sobre isso aí. Olha, você vinha numa lógica, vamos chamar assim, Matveeviana, né? Onde os ciclos eram mais longos e adotou um comportamento de distribuição de carga mais pensada na lógica do Verkhoshansky, que pensava em blocos, né? Onde ele basicamente quebra aí em 3 meses como sendo uma opção interessante, onde ele tem um momento de acumulação de carga, que é a fase básica, que você tinha ela bastante longa. Isso. Uma fase de transformação, que é o período preparatório da fase específica, e o período de realização, que é a competição. Então, você passou a competir mais, possivelmente. Exatamente. Você pensava nas competições, talvez, travessia ao final do ano. Sim. Né? Com as competições aparecendo de forma meio solta, aleatória, e elas passaram a ter uma lógica mais quebrada, né? Então, eu vou até aqui 3 meses, depois recupero, vou mais 3 meses e vou ajustando. E quando a gente errava, dava tempo de ajustar, vamos dizer assim, mais rápido do que de ano para ano. Aí você iria, vamos dizer, em 10 anos de trabalho, você iria errar 10 vezes. Com 3 em 3 meses, você teria a possibilidade de errar 40 e acertar mais, como se fosse um... Eu talvez nem chamasse de erro. Sim, eu estou falando de erro só para a gente fazer uma compreensão aqui, porque como o período era mais curto, às vezes você pega um atleta e ele, durante aquele período de 3, 6 ou 1 ano, você faz todo o trabalho e depois descansa ele ou faz um trabalho direto para uma competição. Às vezes pode acontecer o resultado ser bom ou ser ruim. Quando era de ano em ano, a gente, entre aspas, perdia um ano todo, que podendo, assim, eu estou falando de erro só para uma compreensão. Aí você tinha 3 meses, aí digo, não, mas eu conheço mais ele agora, aqui eu vou corrigir. Aí corrigia e talvez nas 3 etapas seguintes a gente tinha mais êxito, uma coisa mais ou menos assim. Pronto, eu acho que a gente poderia até dar um novo nome para algo que é muito parecido, mas não é erro, é mais acerto. No momento que você ganha, o ganhar
muitas vezes ele não vem seguido de um desempenho tão bom. Você ganhou, simplesmente. Uhum. Às vezes você deixou de ganhar uma competição, mas teve um desempenho melhor do que foi no ciclo passado. Você bateu seu recorde pessoal, você conseguiu ter um resultado mais significativo, ganhou de quem você não ganhava. Tá? Então, dentro do planejamento, que é um planejamento pensando em um ser biológico, a gente não está falando de um robô, né? Uhum. Nem de inteligência artificial. Estamos falando de seres biológicos com sentimentos, com percepções pessoais. Exato. Então, às vezes, você não consegue chegar tão bem. Né? O que poderia, dentro do talento dele, ser atingido de uma forma melhor. No outro ciclo, você ajusta e consegue ter esse resultado. Correto. Bom, era esse o entendimento. Bom, é possível periodizar em academia? Opa, esse é o cerne do nosso conteúdo, né? Eu não diria que é possível, não. Eu diria que é necessário. As pessoas que estão lá, cada uma delas, com diferentes capacidades, com diferentes objetivos, todas elas estão querendo ter resultado. Eu diria que as pessoas que não são atletas, eu tenho usado essa frase, algumas pessoas reagem a isso, as pessoas que não são atletas têm muito mais necessidade de uma periodização do que o próprio atleta. A ausência de um planejamento, periodização é processo, é planejamento. A ausência desse processo, a ausência de um planejamento, você está correndo um risco muito grande, minimamente de não ter resultado. E o que é pior, de lesionar essas pessoas, de machucar essas pessoas. Então, o processo de preparação, de organização da carga, de distribuição dessa carga, que é exatamente a periodização aplicada ao personal training, ela se torna necessária, absolutamente necessária. Aí você vai dizer, poxa, é muita gente para eu dar conta, é muita gente para um professor cuidar de 50, 60, às vezes 100 pessoas dentro de uma sala. É óbvio que você não vai estar periodizando naquele momento, você periodizou antes. Então, o profissional ele precisa ter tempo de planejamento. A gente tem isso. Horário de preparação das aulas, do conteúdo que vai ser realizado. Ali, naquele momento, é meramente execução. Então, é imperioso, é necessário, entendeu? E cabe tranquilamente periodizar em academia, como você falou. Sim, sim. Um profissional que se dedica ao conteúdo da periodização, que sabe como é que funciona o sistema de preparação, considerando que você tira aí o período preparatório, você começa a enxergar de uma forma diferente a maneira de prescrever. Vamos imaginar um indivíduo absolutamente sedentário, alguém com zero capacidade, zero experiência dentro do ambiente acadêmico. Academia, né? Acadêmico, de forma de academia. A forma com que você deve projetar e escolher os exercícios e a distribuição da carga é fundamental que seja feita de uma maneira pensada. Por exemplo, as pessoas pensam logo numa execução de um exercício que venha, digamos, trabalhar o músculo. Ele tem que melhorar o músculo. Eu quero melhorar meu quadríceps. Eu não posso melhorar meu quadríceps se o indivíduo sequer consegue identificar onde é que o quadríceps fica. Você tem que dar a ele uma consciência corporal. Você tem que dar a ele a execução pensando muito mais no movimento do que necessariamente na resposta muscular. Então, como é que você vai botar o cara para agachar se ele não sabe nem sentar? Bota o cara para aprender a sentar. Bota ele para entender que é uma ação com 3, 4 articulações simultaneamente executando. É o tornozelo, a chamada tripla extensão, que é tornozelo, joelho e quadril, fazendo extensão de quadril, extensão de joelho. Ou seja, você tem que ensinar o indivíduo ao movimento primeiro. Então, esse é um momento de preparação fundamental. Eu não posso estar pensando em ganhar força de quadríceps, nem volume muscular, nem hipertrofia, se a qualidade do movimento dele está muito ruim. Então, eu tenho que pensar em padrão de movimento. O empurrar, o sentar,
o agachar, o puxar. Eu tenho que pensar dessa forma. Quando eu organizo isso, eu começo gradativamente a ofertar a ele exercícios que sejam capazes de gerar esse resultado. Uma resposta muito mais neuromotora do que necessariamente neuromuscular. É diferente. A resposta neuromotora ensina o indivíduo a usar o movimento. E a neuromuscular, ela pensa na resposta tecidual, na resposta plástica, hipertrófica. Aí é para depois. Pronto. Mas, de qualquer forma, você que está nos assistindo e não é um profissional da área de educação física, entendeu? Você, quando estiver sendo assistido por um profissional, pense se ele está fazendo algo parecido com isso. Ele está lhe atendendo bem. Eu acho que isso é muito importante para a qualidade da sua saúde. Periodizar é tão complexo quanto dizem que é? Não, não é. Não é. Não é tão complexo. Existem conteúdos absolutamente necessários de você se aprofundar. É necessário que você saiba o que é um período preparatório, o que é um período competitivo, o que é um período de transição. Os conteúdos relativos ao que é um mesociclo, que é a estrutura intermediária de um treinamento, que vai aí de 2 a 6 semanas. O que é um microciclo, que é uma unidade menor ali da carga de treino antes da própria sessão de treinamento, que vai ali de 2, pode chegar até 14 dias um microciclo, se for competitivo. Normalmente a gente usa o calendário civil aí de segunda a domingo, né? Mas se for, por exemplo, uma Copa do Mundo mesmo, ainda mais essa que é bem extensa, então ela pode ter um microciclo de 14 dias ou 2 de 14, que eu acho que é mais ou menos isso, 4 semanas ou 5 semanas. Ou seja, são conteúdos que são absolutamente necessários. Eu preciso saber o que é um volume, eu preciso saber o que é uma frequência semanal, o que é uma potência de carga, o que é uma intensidade de treinamento. Então, se você não tiver se aprofundado nesses conteúdos, eu diria que é o mínimo necessário para você saber transitar e poder periodizar de maneira mais adequada. Estudar não tem outro caminho. Tem que colocar a cara ali no livro, pesquisar para poder discorrer tudo isso aí que você está explicando. Pois é, Dedéu. Tem pessoas que falam a ciência da educação física. Sim. Eu vou discordar, porque nós não somos uma ciência. Nós importamos conteúdos de diferentes ciências. A gente busca conteúdo. Na periodização, você busca coisa na matemática, na estatística. Vai buscar coisa na física, quando você vai estudar cinética, cinemática, para estudar biomecânica. Você vai estudar coisa da química, para entender a bioquímica. Então, aí, no momento que você está atuando metodologicamente, didaticamente, você vai buscar lá das relações sociais, da sociologia, da pedagogia, de tudo, né? Então, não somente estudar a periodização. Você tem que abrir o seu leque de entendimento para diferentes conteúdos que lhe dão uma percepção um pouco melhor. Eu acho essa dica assim, extremamente importante. É bom que as pessoas abram a cabeça para isso, para a pergunta que vem. E todo profissional de educação física precisa conhecer de periodização? Olha, eu julgo a periodização o conteúdo mais importante da educação física. Tirando o mundo escolar, vamos considerar que o mundo escolar lhe obriga a ter outros conteúdos, mas no mundo da prescrição de treinamento, onde você, mesmo atuando na saúde, ali com o indivíduo, com o senhorzinho ali que está começando a caminhar, que está começando a melhorar numa fase 3 de reabilitação cardíaca, por exemplo, onde ele já passou pelo médico, pelo fisioterapeuta e está agora com um profissional de educação física, a periodização ela é absolutamente necessária. Ou seja, esse é o conteúdo fundamental. Na hora que você entra na universidade, você vai estudar matérias básicas, anatomia, migra para cinesiologia, aí vai para bioquímica, chega na fisiologia do exercício e migra para o treinamento desportivo. No treinamento esportivo, no caso da Católica, onde eu estou atuando há 31 anos, nós temos antes do treinamento esportivo uma matéria teoria geral do treinamento. É ali que você aprende a base teórica desses conceitos.
o que é um volume, o que é uma frequência semanal, o que é uma intensidade fisiológica. E aí você, com isso, você vai para a prescrição. E prescrição é planejamento. E planejamento é periodização. Então, para mim, é o conteúdo fundamental. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu vou fazer aqui um momento de transição, eu diria. Até porque eu me lembro do período e eu queria que você fizesse um comentário a respeito de você ter treinado um atleta, para-atleta, quem seria ele, medalhista na Paralimpíada. Quando foi essa Olimpíada, a modalidade, e qual foi a emoção que você teve, porque ele foi um medalhista. Aí eu estou falando de uma coisa assim singular, porque Marcelo Afonso, além de profissional competente, professor de faculdade e tudo, ele é, para nós, um herói, no ponto de vista que treinou um atleta, levou para uma Olimpíada, que é uma coisa extremamente complicada, porque nem todo mundo vai para lá, e nós temos essa medalha aqui, que para mim é dele também. Me parece que era um médico, ele vai falar aqui resumidamente, para a gente ficar de olho, e vocês vão estar olhando ele aqui, na hora que você encontrar com ele, é um medalhista olímpico, Paralimpíada, não importa. Ele trabalhou um atleta de forma estudada, como ele falou aqui, e é o nosso herói, junto com o atleta dele, que leva no peito uma medalha e o nosso reconhecimento. Conta pra gente como foi essa história. Bacana, Guedel. Isso é uma das coisas que me deixa, sem falsa modéstia, muito orgulhoso. Para mim é o feito mais importante da minha vida profissional. Foi o que eu sempre busquei alcançar e busco alcançar. Porque René, eu treino ele desde 2014, fomos para a Olimpíada do Rio em 2016, ficamos em 6º lugar, depois fomos para Tóquio, 2020, 21, teve a Olimpíada, teve a pandemia, 20, acabou acontecendo em 21, e lá a gente conseguiu uma medalha olímpica que deixa a gente muito feliz por isso. Ele é médico? E está buscando de novo, viu? Estamos tentando classificar para Los Angeles 2028. Ele é paralímpico em que modalidade? Como é? Ele competiu? PR1. É a categoria PR1, que é o esquife do remo. Né? Porque quem não conhece, são muitas classificações funcionais, PR1, PR2, PR3 e outras modalidades têm diferentes classificações funcionais. Uma coisa bem difícil de ser feita. Precisa de alguém especializado para definir qual é a... Porque senão um leva vantagem sobre o outro. E a gente vê isso muito no CPB, lá no Centro Paralímpico Brasileiro, algo que quem puder ter a oportunidade de conhecer em São Paulo é fenomenal. Eu estive lá, fiquei algo de nível impressionado. Internacional. Eu pensei até que eu tinha saído do Brasil. Pois é, eu me sinto assim lá. E lá você tem muitos perfis diferentes. Você vê indivíduo com problemas visuais, com problemas auditivos, problemas motores, né, cognitivos. Então, para você ter alguém em diferentes esportes classificado, precisa de alguém especialista para dizer qual é. Esse é um problema que a gente tem vivido hoje, junto à Federação Baiana de Atletismo, junto com a federação, porque o PCD ele quer ser premiado. Só que tem muitas classificações. Hoje a gente tem uma quantidade grande de pessoas correndo que são PCDs com diferentes classificações que não estão organizadas, entendeu? Então a gente precisa disso. Ah, sim. Então aí ele leva desvantagem. Ele leva desvantagem, eu diria que ele não está sendo, como se diz, premiado, porque ele não está classificado. Entendi. Entendeu? Ele precisa ser classificado para que ele tenha o direito à premiação. Pois é, Marcelo, vamos aplaudir essa medalha paralímpica. E eu sempre estimulo aqui o seguinte: nós temos pessoas que se destacam e eu acho que a gente tem que estar reconhecendo. Quando você vai em outros países, não importa muito se ganhou muito, as pessoas são valorizadas. E aí as pessoas passam a andar na rua e são abordadas. Aborde Marcelo Afonso. Peça um autógrafo, um selfie. Vai ser um prazer. Pronto. Ele não vai negar, vai ser gentil, e isso é orgulho para todos nós. Maravilha. Nós vamos entrar aqui num bate-papo com alguns colegas. Eu vou estar citando o nome. Você vai estar citando o nome e você vai estar respondendo
a essas questões que eu acho que vai mexer muito com todos nós que trabalhamos na área. Aí, repito, vá até o fim, porque tem muita coisa boa a ser perguntada aqui. Vamos começar com o professor Og Robson, um amigo, um irmão, querido. Professor, colega nosso, profissional de educação física, e foi presidente da federação. Muita experiência. Muita experiência da Federação de Atletismo. Foi do voleibol, um currículo assim invejável. Ele pergunta: para a prescrição de um planejamento para um determinado aluno atleta, o que deve ser levado em consideração para a sua elaboração? Og, primeiro, obrigado pela pergunta. Muita coisa. Se for, porque ele botou aluno/atleta. Isso. Se for aluno, a gente tem um viés. Se for atleta, a gente tem um viés ao cubo, né? Tem muito mais coisa a ser feito. Mas o passo a passo de uma periodização, digamos, o primeiro momento de um planejamento, a gente chama de período pré-preparatório. Esse período pré-preparatório, ele é composto de 3 fases. Uma fase de anteprojeto, que é você, às vezes, sentar com um atleta e discutir o que é que ele quer para ele daqui a 3 meses, 6 meses, 9 meses, que ocorre no esporte de alto rendimento também. A comissão técnica senta, discute o que é que vai poder ser feito. Você tem uma fase de avaliação diagnóstica, onde você vai fazer os testes funcionais, cardiológicos, laboratoriais, endócrinos, todos os exames que são necessários, fisioterápicos, odontológicos. E depois que você tiver com tudo isso na mão, meta, objetivos, recursos, que muitas vezes o cara entra num programa de treinamento sem recurso para a meta que ele está buscando. Há um tempo atrás, um atleta queria se inscrever para fazer o Ironman de Florianópolis, pensando no Ironman do Havaí. Eu digo: você já tem a passagem do Ironman do Havaí? Você sabe o custo que é para o Ironman do Havaí? Ah, não tem. Então, bota o pé no chão. Vamos pensar primeiro o que você consegue para ir para o Havaí, para depois pensar em começar a gastar recursos em outras coisas. Então, anteprojeto, avaliação diagnóstica, e aí a terceira fase, que é o planejamento propriamente dito, que é você sentar na frente do computador e montar o programa de treino. Todo o sistema de preparação, macrociclo, mesociclo, microciclo, e chegar até a unidade de treino. Muito bem. Vamos para o próximo professor. Professor Gilmário Mendes Madureira. Ave Maria. Olha, Gilmário tem 2 Olimpíadas com Marili. Um profissional... Grande alegria. Nosso querido amigo Alegria. Alegria. E vou revelar uma coisa aqui. Gilmário treinou comigo. Ele trabalhava lá com atletismo e foi nadar comigo. De repente, treinamos, ele nadou um campeonato baiano e foi campeão baiano, medalhista de ouro, na prova de 100 de borboleta. E eu sabia disso. Gilmário, olha. Aí. Gilmário, você tem isso na conta, viu? Você está faltando me ligar, você está me devendo uma ligação. Bom, o que é que ele diz? Hoje, com o enorme crescimento das corridas de rua, muita gente procura orientação específica para essa modalidade. Quais as principais diferenças na periodização de um treino de força para o emagrecimento, hipertrofia e corrida de rua? Nossa, Alegria, aí você atirou de... É muita coisa. É muita coisa. Mas vamos lá. Vamos aproveitar aí, ó, a periodização do treinamento de força para a corrida de rua. Pronto. Eu acho que a gente consegue pegar aí. Uhum. Olha, o que a gente percebe hoje, que muita gente já tem a certeza da importância do treinamento contra-resistido. E quando eu falo contra-resistido, envolve a musculação, envolve o crossfit, envolve o pilates, envolve o treinamento funcional, tudo que lhe proporcione adaptações, tanto neuromusculares como neuromotoras. Porém, poucos de nós, e aí a gente coloca a carapuça enquanto profissionais de educação física, sabe na academia periodizar um treinamento de força para um corredor. É diferente de você fazer um trabalho de força para um indivíduo que está buscando um aspecto estético.
para o que está buscando hipertrofia máxima, para o que está buscando emagrecimento. Então, o planejamento do trabalho de força para o corredor, ele tem uma lógica diferente, considerando a própria mecânica da corrida, que é uma grande fase excêntrica, que é a hora que o cara coloca o pé no chão, né, já que a corrida são sucessivos saltos. Se for uma maratona, dá 42 mil saltos, se ele estiver dando uma passada de 1 metro. Uhum. Ou seja, a necessidade de trabalhar a força cêntrica, a necessidade de trabalhar músculos estabilizadores, como o glúteo, trabalhar a panturrilha de forma rápida. Ou seja, a montagem e a periodização do trabalho de força de um corredor é bem diferente do trabalho de força pensando na estética ou na hipertrofia máxima. Eu estava lendo recentemente, um dos maiores fisiculturistas que o mundo já teve é o Chris Sebum, ou Bumstead, é o nome dele. Ganhou tudo aí nos últimos 5 anos, aí, vinha ganhando tudo. E ele mudou a forma de trabalhar dele hoje, saindo da hipertrofia clássica, né, do trabalho concêntrico, excêntrico, pensando apenas no volume muscular, para trabalhar o funcional. Porque ele tinha um nível de força que era apenas para atender ao aspecto estético. Hoje ele pensa na chamada força funcional. Porque ele era forte, ele era grande, era hipertrofiado, mas com uma capacidade de movimentação péssima. E ele migrou para isso. Se vocês pesquisarem aí no Instagram, você vai ver o Chris Sebum fazendo coisas que ele não fazia antes. E isso melhorando a qualidade de vida. Qualidade de vida, melhorando a capacidade funcional, conseguindo fazer esportes que ele possivelmente não conseguia. Porque o cara que faz só fisiculturismo, quando ele pensa em jogar um tênis, ele está todo sem capacidade de movimentação, sem agilidade, sem rapidez, sem velocidade de movimento. Então, os treinos de força funcional promovem isso. Então, a gente partiu de treino de força para corrida e aqui tem emagrecimento e hipertrofia. Da mesma forma, eu acho que o emagrecimento para a corrida de rua, ela vem aí de maneira indireta. Se ele está perguntando emagrecimento para a corrida de rua, ela vem indireta pelo próprio déficit calórico que vai ter. Ou seja, um indivíduo que passa a ter um volume aeróbio maior, né, com uma dieta de boa qualidade, onde ele equilibre a balança calórica, né, do consumo e do gasto, esse emagrecimento vai vir. Quando ele fala de hipertrofia, eu acho que aí começa a ter o que a gente pode chamar de treinamentos concorrentes. Você não vai conseguir ser um atleta extremamente hipertrofiado tentando correr uma maratona. Porque o volume de treino da maratona impossibilita e é diametralmente oposto à necessidade da hipertrofia. Se você é um corredor de 5, eu acho que ainda cabe você ter bons resultados. Vai lá, de 10 quilômetros, você ainda vai ter bons resultados de hipertrofia e vai ter ainda a capacidade de desenvolver bem nos 5 e 10. Daí para frente o volume é alto. E aí você, muitas vezes, não vai ter nem vontade de ir para a academia pelo volume de trabalho aeróbico que você está fazendo. Muito bem. Nós vamos passar para o próximo professor. E esse daqui eu vou falar também de novo dele. Hércules Ferreira da Silva. Opa! Hércules chegou para minha mão para ser nadador. Eu fiz um teste com ele. Eu acho que ele queria ser triatleta, viu? Era. Porque corredor ele já era. Já era. Mas quando chegou na piscina foi um problema. E o problema veio para minha mão, que era para botar ele para nadar, tinha que botar ele para nadar, para ele sair lá da natação e correr. Ele ia fazer um duatlon. Isso O problema era o seguinte, quando ele saía, ficava todo mundo com medo, porque ele corria, em relação aos outros, uma barbaridade. Hércules tinha 10 para 20, 30 e pouquinho, ou 29 pois alto, é. 30 e muitos, por aí. Hércules foi nadar comigo e a gente venceu o desafio. Quando ele saiu da piscina, estava todo mundo lá em cima com medo dele sair. Ele saía e pegava todo mundo. Dryden treinou com você também? Lembra de Dryden? Não me lembro. Não treinou, não. Tem o mesmo nível de Hércules ali da corrida. Foram muitos. Dryden Aqui eu não vou nem falar aqui para não me perder, mas vamos com Hércules. O maior problema para o trabalho de periodização dos profissionais de educação física personal é a gama de influenciadores. Eu já vi, inclusive, muitos influenciadores serem, assim, não sei se caçados ou foram abordados porque estavam nas redes sociais mostrando um monte de coisa e alguns deles não eram nem
profissionais da área. Essa coisa influencia, tem algum problema nesse sentido? Respondendo diretamente para Hércules, esse não é um problema somente de quem quer periodizar, não. Esse é um problema que a educação física, a medicina e a nutrição, estico aí para a fisioterapia, está vivendo. Ou seja, muita gente pegando o gancho por ser atleta, por ser blogueira fitness, por ser pessoas que vivem desse mundo dos chamados mercados transversais, né? E usufruindo de um conteúdo que ele nem sequer tem capacidade de estar falando, nem tem capacitação, nem habilitação para poder falar. Então, isso atinge a periodização, isso atinge todas as áreas da saúde, onde o Instagram deu voz a muita gente, né? Então, o que a sociedade precisa enxergar é que ela precisa filtrar isso. Filtrar porque nem tudo que você está ouvindo ali sequer é verdade, né? Tem muita coisa boa, tem muita coisa bacana. Eu acompanho alguns profissionais que têm gabarito e capacidade para poder falar, mas na sua grande parcela são pessoas que transferem a informação pela sua vivência própria. Quer dizer, eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você deve fazer aquilo, porque comigo deu certo. Por favor. E esse achismo pode fazer maior saúde. Opa, sem dúvida. Vamos para o professor André Araújo. André sempre está ali Andrezão. Andrezão, ele sempre está com assessoria. Grande corredor. Me dá um trabalho, chega na maratona, bem atrás, André, me ajude. Bom, ele vem aqui com umas 3 perguntinhas e vamos discorrer isso aqui. Como você ajusta a relação entre volume e intensidade ao longo da periodização, dependendo da individualidade do aluno-atleta? Esse é um assunto que eu adoro falar. Vou abordar aqui um assunto que vocês possivelmente ainda não encontrem na literatura. Mas nas rodas dos grandes pensadores, e graças a Deus eu consigo conviver com figuras que estão na frente do pensar da educação física, como, por exemplo, Antônio Carlos Gomes, vou citar o nome dele aqui sem autorização, mas é um amigo, é um querido, em que eu me sinto orgulhoso de estar dividindo com ele determinados conteúdos. Na literatura, você ainda encontra o princípio da interdependência volume e intensidade. Foi assim que a gente aprendeu há 40 anos atrás na graduação, foi assim que chegou para o Brasil, e até hoje os livros tradicionais apresentam dessa forma. Quando sobe o volume, cai a intensidade. Quando cai o volume, sobe a intensidade. Só que tem um detalhe. Não existe queda de intensidade quando você sobe o volume. Subiu o volume, a intensidade sobe junto. O que muda à medida em que você sobe o volume é o rendimento matemático do treino. O que cai é a velocidade, o que cai é a carga que você pega, o que cai é o ritmo que você estabelece. Mas no momento que o volume continua subindo, crescendo no treino, em determinada velocidade, a intensidade fisiológica sobe junto. Então é necessário que a gente tenha claro que o conceito mais atualizado de intensidade, ela não é interdependente do volume. Ela é sinérgica ao volume. O que muda, e aí você pode dizer assim, eu estou mudando semanticamente só? Não, eu estou mudando o conceito. Quando você fala de rendimento, quando você fala de ritmo, quando você fala de carga deslocada, é essa que muda. Se eu vou nadar 100 metros para 2 a cada 100, eu tenho uma relação de volume e ritmo estabelecido. Exato. Se eu caio o meu volume, caio o meu ritmo para 2,15 a cada 100,
O meu volume continuou o mesmo, mas a minha intensidade caiu. Caiu, exatamente. Por quê? Porque o ritmo que eu fiz caiu também. Agora, se eu fizer isso 10, 15, 20 séries, sim, a minha intensidade continua subindo, porque o desgaste metabólico, o desgaste cardiorrespiratório que eu estou sendo submetido ali, leva a um aumento da minha intensidade fisiológica, mesmo que o ritmo seja igual. Vamos lá. Ele continua aqui perguntando: qual o modelo de periodização linear, ondulatória ou em bloco você escolheria para um determinado perfil de atleta-aluno e por quê? André, você colocou bem. Modelo. Não existe na lógica da teoria da periodização, quem assistiu o comecinho da aula, a teoria da periodização, ela não traz esses conceitos do que é linear, do que é ondulatório. Toda periodização é ondulatória. Eu desconheço a probabilidade de você montar uma periodização linear, onde o volume é o mesmo o tempo inteiro e o ritmo é o mesmo o tempo inteiro e a carga deslocada é a mesma o tempo inteiro. Não existe. Ela é sempre ondulatória e ela é imperiosamente ondulatória, porque só assim você consegue obedecer à questão da recuperação entre cargas de choque, entre cargas de maior impacto, os espanhóis chamam de impacto. Então, necessariamente, ela é ondulatória. Quando você fala em bloco, aí sim é um modelo. O modelo do Verkhoshansky traz um formato onde, obrigatoriamente, você encerra um ciclo em curto espaço de tempo, com possibilidades de atingir resultados mais rapidamente, né? Concentrando, gerando a chamada carga concentrada, seja pelo volume, seja pela força, seja pela velocidade de execução. O modelo de bloco segue a lógica que o Verkhoshansky sugeriu, né? Dando uma ajustada ao modelo do Matveev da década de 50. Ele termina aqui perguntando o seguinte: que tipo de perfil de atleta-aluno mais se adapta ao conceito clássico de periodização de Matveev, que já foi citado aqui? Eu diria que nenhum. Porque o modelo do Matveev envolve sistema de preparatório, competitivo e transição. O que a gente está sugerindo, e que o Matveev não falou, nem o Verkhoshansky falou, é que a gente tirasse a periodização competitiva, o período competitivo, e crescesse o período preparatório na mesma lógica de oscilação da carga, volume, vou chamar de intensidade, que é o que está no senso comum, de volume e intensidade. E você consegue, com isso, ir atingindo e ajustando em bloco, e aí eu sugiro o modelo ATR, que aí tem um outro autor, que vai me falhar o nome agora, mas o ATR, que é a acumulação, transformação e OZF, acumulação, transformação e realização, e você consegue, em 3 meses, gerar um período preparatório de 3 meses com diferentes intenções de acumular, de transformar e de realizar. Realizar o quê? Ganhar capacidade aeróbia no VO2, melhorar a minha força, melhorar a minha hipertrofia, diminuir o meu percentual de gordura, ganhar saúde, mudar meus parâmetros bioquímicos. Tudo isso é realização, a depender do perfil. Mais para o fitness, mais para a promoção da saúde. Bom, vamos passar agora para o professor André Vilar. Eu mando um abraço para André. Ele é o meu personal da musculação e eu sou o personal da natação dele. A gente fez uma permuta aí, porque ele queria fazer Travessia Mar Grande Salvador, já realizou o sonho, já fez algumas aí. E nós estamos juntos até hoje. André Vilar pergunta: como lidar com as constantes mudanças de objetivo dos alunos que têm ao longo do ano, ou seja, a cada 2, 3 meses, querem mudar de objetivo, quebrando assim as regras de treinamento, uma vez que o plano de treino já foi elaborado? Como agir sem perder o cliente? Belíssima pergunta, André. Isso é algo constante, isso é algo frequente, mas que isso não pode ser um fator de medo nosso, de limitação de fazer a periodização. Não é porque o cliente vai mudar
que você não vai montar o treino para ele? Porque além de mudar, muita coisa acontece nesses. Porque eu sugiro periodização aplicada ao personal de no máximo 3 meses. Certo. Que nesses 3 meses pode acontecer dele viajar, pode acontecer dele gripar, pode acontecer de ter Copa do Mundo, São João, Semana Santa, feriado disso, daquilo. Ou seja, muita coisa acontece. Lembra do nosso querido Mirandinha, em que falava que todo plano ele é flexível? Sempre falou isso, né? Como não lembrar de Mirandinha? Querido Mirandinha, grande abraço. Todo plano é flexível. E que você vai fazer esse ajuste o tempo inteiro. Não se engana que isso não vai acontecer. Vai acontecer. O plano macro, ele está elaborado. O pensar macro está elaborado. Mas no momento que precisar fazer os pequenos ajustes, você vai intervir e vai conseguir modificar o que for necessário, o que for possível de ser feito. No outro macrociclo de 3 meses, se ele precisar, eu quero agora, em vez de ganhar massa muscular, eu quero dar uma secada, como se diz no jargão. Você vai costurar isso de uma outra forma. Paciência. É assim que o jogo... Porque você não pode perder o cliente. Né? Exatamente. Você não pode perder o cliente. Então tem que ajustar de uma maneira que dê tudo certo. Vamos passar para o professor Rogério Azevedo. Ele fez um combozinho aqui, eu vou conduzindo as perguntas e você vai respondendo. Ele primeiro pergunta: quais são os erros mais comuns que o personal trainer comete ao montar a periodização voltada para a hipertrofia? Não montar. O primeiro erro é não montar. Montando, as possibilidades de errar existem, mas não produzir algo pensado, organizado, é o primeiro momento em que você já está errando. Agora, é possível acontecer pequenos equívocos de escolha de carga, de distribuição de carga. Por exemplo, você começar com um indivíduo que seja bastante hipocinético, hipotônico, sedentário e tal, e começar com uma carga, digamos, de força de mais de 85% de um RM. Pô, ele não tem nem sequer capacidade de carregar o próprio peso corporal e você está lá botando uma carga tão grande, ele não sabe sentar, como foi o exemplo que eu dei, ele desconhece o próprio corpo. Então, são erros de escolha do caminho que você está adotando, né? Não só do tipo de exercício, mas da quantificação de volume, de intervalo, de velocidade de execução. Então, isso mas não planejar é o primeiro erro. Como equilibrar volume, intensidade e frequência ao longo de uma periodização? Opa! Isso é uma coisa discutida bastante no mundo do esporte, né? E a gente tem que tentar trazer isso para a periodização aplicada ao personal. No mundo do esporte, a lógica do Matveev é que você vinha com volume alto, chegava ao máximo do volume e depois a intensidade alcançava esse volume e até ultrapassava ela. Intensidade no conceito clássico, né? De um tempo para cá, as coisas têm se ajustado um pouco mais. Você cresce o volume gradativamente junto com a potência de carga até chegar próximo da competição, onde você reduz os dois e atinge. Por exemplo, um aluno que nunca correu, vou trazer um pouco para a realidade da corrida de rua, nunca correu a maratona do Rio de Janeiro, ou nunca correu uma meia maratona sequer. Esse volume ele vai sendo aumentado gradativamente até chegar à data da competição. Em outras formas de pensar, ele teria que aumentar o volume antes da competição, você recuperava e ia para a competição com o volume adquirido. Isso. Dessa forma, não. Você só atinge o volume máximo na data da própria competição. No personal trainer, você tem que pensar volume. Quando você pensa em academia, em musculação, o volume aí como um conjunto de fatores. Você tem um volume do total de exercícios, você tem um volume do total de séries, o volume total de séries por grupo muscular por semana. A gente sabe, em média, um indivíduo iniciante tem que realizar 9 séries por grupo muscular por semana. O que seria ele fazer para o peitoral, por exemplo, treinar
3 séries numa segunda, 3 séries numa quarta, 3 séries numa sexta, ele teria aí 9 séries por grupo muscular por semana. E, ao mesmo tempo, tentar encaixar com que essa carga seja aumentada gradativamente. Da mesma maneira, a frequência, que é um componente muito esquecido no treinamento. Frequência semanal para o personal training é, sem dúvida, o componente mais importante, que é a questão da regularidade do treino. A gente se preocupa em aumentar volume, aumentar frequência, aumentar o número de séries, mas sessões semanais de regularidade, que ele seja, digamos, frequente na ida à academia, é o componente mais importante de todos. Bom, ele continua aqui perguntando: se um personal trainer pudesse melhorar apenas um aspecto na forma como periodizar seus alunos e atletas, qual seria a principal recomendação? Olha, é ele ter tempo suficiente para fazer isso. Eu acho que esse é o maior problema hoje do profissional de educação física, é que ele chega na academia, eu não vou nem citar as low costs da vida, que você tem um professor para 200 alunos. Certo. Que isso aí não é treinamento. Isso aí não é atendimento. Ele é mais um aparelho ali dentro da sala. Na minha concepção, ele possivelmente está fazendo muito pouco pelas pessoas. No máximo, dando uma corrigida do movimento. Planejar ali, eu considero impossível. É impossível. Não vamos sonhar com algo. Mas numa academia onde ele consegue ter um controle minimamente dos alunos, ele precisa ter tempo para isso. Eu falei isso no comecinho da aula. Exato. Ele precisa ter tempo para parar e planejar. Normalmente o professor ele vai para a academia e lá ele toma a decisão. E lá ele pega a varinha de condão do Harry Potter e faz a mágica, entendeu, Dedéu? Erro crasso. O que eu vou fazer hoje? Bom, você vai fazer hoje, você vai fazer 10 minutos de bicicleta para aquecer, venha para a musculação, depois você faz... Todas as decisões foram tomadas na hora, no chão da fábrica. Enquanto que isso tinha que ser pensado e ele tem que ter tempo de planejamento, como existe na escola, como existe, né, aquela hora de coordenação, em que ele tem que parar para organizar o planejamento do treino, como ele deveria fazer no personal, que ele também não faz. Eu estou pensando em academia, mas o personal ele não faz isso. Ele chega, toma a decisão na hora e executa, entendeu? Esse é o grande problema. Bom, ele finaliza perguntando aqui, com o crescimento do treinamento baseado em percepção do esforço e da frequência de reserva, como essas ferramentas se encaixam a fim de melhorar a periodização? Eu não diria que houve um crescimento disso. As pessoas começaram a enxergar que isso é um item importante, um item de controle do treinamento. Eu chamo treinamento porque existe uma diferença entre treino e treinamento. Treino é na hora que você está na frente do computador montando o seu treino. Quando você vai para o ambiente da prescrição, da execução, é treinamento. O sufixo mento denota ação, né? Então você monta o treino e executa o treinamento. No treinamento, você tem instrumentos de controle, percepção subjetiva de esforço, né? Percepção do número de repetições possíveis nas últimas, a própria frequência cardíaca. Tudo isso são itens de controle que aparecem na periodização de maneira mais ainda eficiente nos chamados microciclos de controle, que é o micro de avaliação. A gente tem micro de incorporação, ordinário, choque, recuperativo e controle. Você vai avaliar, vai testar, vai fazer exames, vai fazer todo o processo de avaliação para, a partir daí, montar o treino. Mas isso que ele citou aí, isso deve ser usado diariamente, nas sessões, durante as sessões. Fundamental. Muito bem. Vamos para o professor Josué Frois. Qual a diferença de periodização e planificação dentro de um salão de musculação? Do ponto de vista semântico, nenhuma. Periodizar é planificar. Periodizar é processuar, né? É você criar mecanismos que façam as pessoas chegarem ao objetivo dele.
teoria da periodização é usar os dados que foram implantados pelo Matveev de forma científica e periodizar de maneira organizada, planificada, né? Com processo, começo, meio e fim. Bom, vamos para o professor Henrique Santos. Como adaptar a periodização aplicada ao personal trainer para um grupo especial, tipo cardiopata severo, mantendo progressão de carga, segurança e aderência a um programa a longo prazo? Volto a falar, esse é o grupo de maior necessidade de periodização e de organização da carga de treino. São pessoas que precisam estar sendo atendidas de maneira mais... Isso chama grupo especial. Não é porque ele é especial, ele precisa ser especialmente cuidada, né? Então, como é que você vai começar um planejamento de um treino de caminhada com um indivíduo que é um cardiopata, é um hipertenso? Como é que você começa isso? De onde vem a decisão, né? Qual é o volume inicial? Qual é o volume mínimo? Qual é o volume máximo? Até onde eu quero chegar? Ele vai andar até 90 minutos, 2 horas, ou é só 30? Tudo isso é começo, meio e fim. É você ter controle avaliativo do consumo de oxigênio do indivíduo, saber do volume de oxigênio, do VO2 máximo dele. A partir disso, você fazer uma projeção de até onde eu quero ir. Aproveita o gancho. Um dia, o cara diz assim, o cara tem, só para informação mesmo, para a população. Um dia a pessoa tinha um problema cardíaco, não fazia nada, ficava parado, estético, esperando, vamos dizer assim, a morte chegar. Hoje em dia, esse paradigma foi quebrado e qualquer pessoa pode movimentar o corpo, correto? Pode, talvez um pouco antecipado a gente falar, mas ele tem um passo a passo. Certo. E ele tem um momento em que ele está hospitalizado, na fase de reabilitação 1. Na fase 2, ele passa pelo fisioterapeuta, que tem as capacidades e as competências da reabilitação imediata pós-cirúrgica, se ele botou um stent, se ele fez uma intervenção. E depois que ele chega na nossa mão, como profissional de educação física, que é a fase 3 da reabilitação, o cuidado continua, né? Mas ele não ficou, ele não sai do parado para a execução. Ele teve um caminho a seguir, né? Quando chega na reabilitação 3, na fase 3, onde ele começa o programa, aí sim você inicia a sua periodização. Ele caminhou até, começa caminhando com quanto? Ele veio até aqui com quanto? Ele andou somente no corredor do hospital segurando o soro. Ali 5, 10 minutinhos. Bom, agora ele vai para a esteira, já fez o teste ergométrico, você já tem o volume de oxigênio dele e a partir desse volume de oxigênio prescrever o volume de treino, né? E a velocidade de execução. O que acontece normalmente, Dedéu, é que as pessoas botam o indivíduo, os professores, botam em cima da esteira numa velocidade que ele sequer sabe se é o mínimo necessário. Tem gente que anda a 4 por hora. 4 por hora ele anda olhando vitrine no shopping. Qual o efeito, qual é o impacto que isso vai gerar em adaptação? Zero. Então eu preciso fazer a avaliação do consumo de oxigênio para que eu saiba qual é o ponto mínimo de efeito do treino. Não é 4, é 5,2. Com uma frequência X. Tudo isso é possível, isso é ciência. Você tem fórmulas. Com segurança. Com segurança e com exatidão na precisão do treino. Então o profissional ele manda ele para a esteira, fica ali 30 minutos. Aí o aluno, em que velocidade? Veja uma velocidade que seja bom para você. Isso não é resposta. Na melhor das hipóteses, veja uma frequência cardíaca, que ele calcula ali aquela formulazinha de padaria do Carvonem, e ali estabelece, vamos lá, de 50% a 70% da frequência máxima. Pronto, ele acha a frequência. Que velocidade eu tenho que estar na frequência? Tente achar a velocidade que ajusta, ou seja, é muito achismo, muito, digamos, pouco cuidado com o que você está fazendo. Vamos agora para o professor Vinícius Ayala. Compartilhamos lá na UFBA. Ele tinha um grupo, acho que é Máximo, que ele treinava ali. Enquanto a gente estava, eu estava passando um tempo lá, correndo com o Gugu. Eu vi. Ele está mandando uma pergunta aqui.
Qual a importância da periodização na rotina de um indivíduo que busca a hipertrofia e se esse processo de periodização está para um indivíduo tão quanto para o prontuário médico para um paciente em cuidados? Vamos lá, são dois conteúdos distintos aí. Quando você vai para o fisiculturismo, para a hipertrofia, esses caras têm um mundo próprio, né? O fisiculturista tem uma forma de pensar o planejamento de forma diferente. Mas ainda assim a periodização é necessária. Porque no momento que ele estabelece que ele vai fazer tantos exercícios para o grupo muscular, ele tá periodizando. No momento que ele estabelece a distribuição de treinar Série A, Série B, Série C, ele está periodizando. No momento que ele escolhe o exercício X para aquela região muscular, ele está periodizando. Então, negar a periodização, ou pior ainda, negar a teoria da periodização, é de um equívoco muito grande. Então, o fisiculturista que busca hipertrofia, ele tem que fazer isso. Tem que organizar o negócio que ele quer atingir daqui a 6 meses, 5 meses, seja lá o tempo que ele queira subir no palco, né, do fisiculturismo. Sim. E a outra coisa, ele pergunta em relação ao prontuário. Sim. O prontuário, ele é, na verdade, um controle entre profissionais. O controle entre profissionais. Então, entrou o médico agora, ele olha o prontuário do que o médico anterior produziu. Né? A enfermeira olha, o fisioterapeuta olha, cada um que entrar no quarto do paciente vai tentar entender aquilo ali. Se vai existir uma mudança de turno entre um profissional de educação física e outro na academia, isso precisa ser visto também. O que está pensado para ele aqui e que eu não sabia? Eu queria ganhar volume muscular do meu quadríceps. Não está escrito isso aqui. Está dizendo que você quer emagrecer. Eu vou por outra lógica. Então, o prontuário ele serve para gerar uma sinergia do mesmo pensar entre profissionais. Para que o cara não bote um remédio diferente para uma doença que não era para isso. De vez em quando acontece. E está matando gente aí. Ave Maria. Bom, o professor Marcelo Silva Santos, ele diz aqui, é comum a gente ver pessoas treinando sempre até a exaustão, principalmente na academia. Porém, com nosso conhecimento, sabendo que a centralização nesse treino vai estabilizar. Qual é o seu ponto de vista em relação a esse movimento e o que fazer quando tentamos montar um treino regenerativo e o aluno fica aumentando cargas? Eu vou completar uma coisa aqui. Eu vejo muito em academia os alunos botando a carga que quer e 2 a 2, independente do professor, com cargas exacerbadas. Olha, o olhar de quem está de fora, principalmente de quem não entende muito o mundo do fisiculturismo, da hipertrofia, é sempre achar que aquilo é muito. E é. Só que a velha frase no pain, no gain, ela é dura de ser engolida por quem pensa mais na linha da saúde, mas ela é facilmente aceita por quem pensa na linha da performance. Dificilmente você consegue chegar na performance, no alto rendimento, na máxima hipertrofia, no correr mais rápido, sem fazer algum nível de força, sem chegar próximo dos seus limites, né? Sem isso, dificilmente você consegue ter adaptações importantes. Quando ele fala chegar à exaustão, eu acho que ele está querendo dizer chegar à falha, né? Chegar a últimas 2, 3 repetições finais, sem que haja ou seja, a 8ª, 9ª, 10ª, você está ali no limite, né? Certo. Isso é também uma verdade. Porque se você treinar essas 10 repetições, como se eu estivesse carregando esse copo aqui, amigo, eu não consigo ter adaptações. O jogo do volume, da carga, do intervalo de descanso, da velocidade de execução, ele é um jogo encaixado para que essas adaptações morfofisiológicas aconteçam, né? Então, a periodização vem para isso, para você ajustar de maneira fina quanto é que eu tenho que fazer de repetição hoje, quantas séries eu posso fazer. Eu fazia só 2, passei a fazer 3, vou para 4, né? A carga que eu estou usando. Então, sem planejamento, tudo isso fica muito solto. Fica muito solto.
Então, tem que seguir uma lógica, senão não vai ter resultado. Bom, o professor Márcio Pertigas, ele inclusive me disse que já fez cursos com você. Ele pergunta aqui: quais são os maiores erros que o personal trainer comete na periodização quando atende a um aluno iniciante? Muitos. Tem muitos equívocos. Muitos equívocos. Eu falei já um pouco sobre isso. A escolha de exercícios em que não estejam ainda na lógica de tentar melhorar o padrão de movimento, de pensar no treinamento neuromotor, e esquecer o neuromuscular. Pensar na hipertrofia, nas respostas estéticas, plásticas, sem educar o indivíduo ao movimento. Então, você ensina ele a usar o músculo do ponto de vista sensorial, do ponto de vista neuromotor, para depois pensar em respostas estéticas, de emagrecimento. Prepara ele, dá uma adaptação, por exemplo. Exercícios deitados no solo, eles são normalmente muito mais simples do que exercícios sentados e mais ainda do que os exercícios em pé. Então, é uma progressão que você pode fazer. Exercícios em que você tenha a possibilidade de evitar giros rotacionais são muito complexos, principalmente se você usa braço, tronco e membro inferior. Vamos considerar, por exemplo, um afundo, onde você dá, ou passada, alguns chamam, né? Com a bola de medicine ball, você está usando muitos grupos musculares. Você pegar um troço desse e aplicar com um indivíduo que sequer consegue se mexer com o básico, um senhor, uma senhora, um iniciante, é um grande erro. Então, erro de pensar na estética antes do padrão de movimento é, sem dúvida, um dos grandes equívocos. Vamos para o professor Will de Jacobina. Teve aqui recentemente. Cidade boa. Veio com a minha família trazendo minha nora para correr, que treina lá com ele. Aproveitar para mandar um beijo para meu filho Leandro, a nora Lara. Grande cabecinha. Não, ali é Diego. Diego. Diego está lá na Alemanha. Esse é o mais novo. Cabecinha. E as netinhas, Maria Luísa e Bia. Então, vamos à pergunta de Will de Jacobina. Qual a metodologia que você acha mais flexível para treinar um aluno recreativo que treina 3 vezes por semana? Metodologia, uma coisa importante a gente esclarecer: existem 3 tipos de métodos. As pessoas tentam trazer método João da Silva, método José Carlos não sei o que lá. Não existe isso. Só existem 3 métodos: contínuo, intervalado e método em jogo. A musculação é um método intervalado. Você tem momentos de carga, de estímulo, momentos de recuperação. Se você faz uma caminhada de 1 hora sem solução de continuidade, ele é um método contínuo. Se você mantiver a mesma velocidade, um método contínuo linear. Métodos, um desses 3 que se encaixa melhor para um indivíduo que é recreativo, método em jogo. Se você usar algo que dê a ele o lúdico, que dê a ele a vontade de voltar no dia seguinte sem estar preocupado se vai ser ruim ou não o treino, eu acho que é a melhor forma. O difícil é adaptar esse método em jogo em realidades em academias, né? O personal, onde você atende a domicílio, o personal, o idoso que você atende na casa dele, eu acho que é possível ajustar, né? Assim eu entendi a pergunta dele. Bom, ele continua perguntando: você monta a periodização com base nos pontos fracos que ele destaca, estética e funcional, por habilidade, treino de força máxima e potência, etc., ou mesclando ambos de forma de acordo com o objetivo do aluno? Primeiro, funcional. Primeiro, foi o que eu estou batendo o pé firme aí. A necessidade de você ensinar o padrão de movimento para o indivíduo. Paralelo a isso, ele está ganhando uma série de capacidades. A capacidade mãe é a força. Se ele ganha força, possivelmente ele vai desenvolver uma certa potência. Se a gente pensar, por exemplo, o idoso perde capacidade reativa
quando ele desce, por exemplo, um lance de escada e perde o equilíbrio, quando ele precisa saltar uma poça d'água, ou quando ele desce um ônibus e perde a capacidade de permanecer, né, numa postura adequada, porque ele já não consegue ter reatividade da força rápida. Né? A perda da massa muscular e, consequentemente, de fibras do tipo 2 faz com que ele perca a rapidez de movimento, ele perca a velocidade de reação, ele perde força funcional, vamos chamar assim. Então, se o indivíduo que está precisando disso, esse é o foco número 1, é pensar na capacidade da força funcional. Todas as outras habilidades, todas as outras qualidades vêm depois, né? Mas eu penso no funcional, penso no resgate dessas condições para depois pensar em estética ou qualquer outra coisa. Bom, nós vamos fechar esse ciclo de perguntas trazendo aqui os questionamentos do nosso professor, mestre Hélio Campos. Esse eu tenho que baixar. E nós vamos trazê-lo aqui para a gente bater um papo, porque tem muita coisa para extrair dessa... Esse é meu maior exemplo, chama-se Hélio Campos. Pois é. É meu querido amigo e mestre. E mestre. Eu chamo ele de mestre dos mestres, porque é mestre aqui na educação física e mestre xarel da capoeira. É isso mesmo. É mestre 2 vezes. Então, professor Hélio Campos, mestre xarel, em breve estará conosco aqui batendo um papo. Ele pergunta: quais os cuidados entre os aspectos científicos e senso comum na elaboração da periodização? Fundamental essa pergunta, porque em algum momento o que é senso comum, ele tem um peso igual ou até maior do que em alguns momentos do científico. É difícil falar isso a alguém que vive a ciência e gosta da ciência como eu gosto. Mas a percepção, a sensibilidade, né, o feeling, como se diz, isso, ele entra em alguns momentos com um peso muito grande. Não adianta eu periodizar com base na teoria do Matveev se na hora do treinamento, na hora da execução, eu não tiver liberdade, eu não tiver percepção, eu não tiver a sagacidade de interferir. Opa, diminui aqui, segura aqui, aumenta aqui, reduz aqui, ajusta aqui. Isso é senso comum. Isso é experiência, né? Então, quando o professor Hélio faz essa pergunta, eu tenho certeza que ele já viveu isso, né? Eu não tenho nem dúvida. Não é? O planejamento científico sai todo bonito, sai um planejamento lindo, mas quando você chega na beira da pista, hein, professor? Lá na UFBA, vivi isso aí como estagiário em 1984, e lá na hora a gente faz o ajuste fino, né? Que o treinamento, volto a falar, você está tratando com seres biológicos, psicobiológicos, né? E sociobiológicos, em que você precisa ter cuidado com isso, né? Para não ficar engessado, duro, meramente científico o treinamento. E Hélio tinha um olho bem clínico. Eu passei um período entre 79 e 81, eu treinei com ele. Aí corriam as provas assim mais curtas e saltava a distância. Opa, é mesmo? Cheguei a saltar 6 metros e 4, uma coisa assim. Olha. Aí ele falou, se você for treinando, pode chegar a 7, mas eu não continuei treinando, eu parei, formei e por aí vai. Ele tinha um olho clínico interessantíssimo. Uma percepção, como você está dizendo assim, fora da curva. Para aquela época já era diferente. É isso aí. É o professor Hélio Campos. Vamos, que ele tem mais questionamento aqui. Quais as diferenças existentes entre a periodização do treinamento desportivo e a periodização aplicada ao personal training? Período competitivo. Esse é o ponto crucial. Qualquer periodização voltada ao alto rendimento, periodização competitiva, tem período competitivo. Tem data, tem meta, meta outra também tem, mas essa tem a necessidade do chamado PEAK. PEAK, P-E-A-K, que é você ter que atingir 100% da sua forma física, técnica, nutricional, psicológica, no momento oportuno. É como você tentar se alinhar todos os planetas com a Lua e com o Sol. Então, isso é muito complexo. É o que é o bonito da periodização. É você conseguir, e que a gente conseguiu viver isso de maneira prática algumas vezes, mas com o René foi muito bonito, porque 2 semanas antes de ir para Tóquio,
de viajar, ele bateu o recorde pessoal e o mundial, 9,2 na raia da USP. Ele fez 9,2, ninguém tinha batido 9,2. Eu digo, tem medalha aí. Aí eu digo, opa, ou seja, o pique estava chegando na hora da competição. Se eu exijo mais, vira o fio e ele não consegue. Exatamente. Então, é a hora exatamente, 2 semanas, 3 antes da competição, a literatura mostra isso, de você dar a queda, fazer o chamado taper, né, que é o polimento para conseguir chegar lá. Então, essa é a grande diferença. O período competitivo tem pique. Já a periodização não competitiva para o personal, ele tem metas, ele tem objetivos, mas ele não tem o grau de exigência da data competitiva, né? Não tem exigência do valor a ser atingido. Se o cara não atingir aquela meta ali na competição, esqueça que ele não vai conseguir dar resultado, né? Eu já vivi isso. Na véspera da competição, eu vi o atleta bater um recorde baiano, chegar no dia da prova, não aconteceu. Não aconteceu. Tem isso. Esse encontro todo que você falou aí, você fica até um pouco temeroso quando vê chegar a competição, aí você vai dando esse descanso, esse polimento, e com medo dele atingir o ápice antes do dia programado. Às vezes atinge na véspera e no dia... O medo até de tirar o pé demais e perder em desempenho. Né? Não é brincadeira. Já aconteceu, nadadores, Popov inclusive, de dar resultados, de bater recorde depois da Olimpíada. Mas isso. Por quê? Ele veio de um treino bem intenso, chegou na Olimpíada, ele ganhou, mas não bateu recorde, voltou para a cidade dele, descansou, relaxou, a mente ficou calma, o cara fez, vamos lá, vamos cair na piscina aí, vamos bater, fazer o melhor possível. Ele vai lá e, puf, bate o recorde. Exatamente. Isso acontece. Onde é que está isso tudo aí? Né? Tá no mundo quântico. Pois. Mundo quântico. Esse tema é bom, viu? Bom, aí a gente vai fechar as perguntas aqui. Ele perguntando o seguinte: cite as principais características da periodização direcionada para um programa de saúde e qualidade de vida. Olha, eu acho que o foco aí é tentar associar o perfil do indivíduo que você tem, e, claro, envolve aí idade, peso corporal, né, grau de experiência, né, e, obviamente, com o que ele tem de interesse, usando o exercício físico como instrumento de melhora dessa qualidade de vida. Porque a gente pode pensar, o que é qualidade de vida para mim? Pode ser bem diferente do que é qualidade de vida para você. Qualidade de vida para mim, por exemplo, pode ser andar de moto. Eu pegar o fim de semana e pegar minha Harley Davidson e sair por aí. Eu descobri isso há pouco tempo. O homem tem uma moto que parece mais uma carreta. Eu fiquei espantado, eu não sabia daquilo ali. Para mim é ter qualidade de vida, eu sair, colocar a doutora Fátima atrás e sair por aí. Sem Destino, lembra de um filme chamado Sem Destino? Me marcou ali. Para muita gente, talvez seja sentar numa barraca de praia e tomar 20 cervejas. Essa qualidade de vida... Você está entendendo? Mas que na cabeça dele pode funcionar? Exato. Para muita gente vai para um capão da vida, vai para e faz trilha, faz atividades que estão associadas a exercício com bem-estar. Então, é necessário que a gente procure encaixar as bases teóricas científicas da periodização com o desejo do cliente também. E aí você consegue chegar onde você quer. Entendeu? Nós estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, rico em informação. Eu recomendo você que é profissional de educação física, quando você assistir esse episódio, não fique só para você, distribua. Eu acho que todo mundo tem e merece ouvir essa aula. E hoje foi uma verdadeira aula. E eu queria falar uma coisa aqui, eu vou falar do meu jeito. No começo do programa, Marcelo Afonso disse que nadou comigo. Foi meu aluno. Um período. Hoje é meu ídolo. Então, está aqui representando a educação física como um todo, com essa passagem, principalmente nesses Jogos Olímpicos. Eu gosto de destacar isso. Nossos heróis construíram por onde, e eu acho que tem que ser reverenciado. Então, o professor aqui está reverenciando o ex-aluno, né, que passou,
mas está aqui como ídolo daquilo que a gente está fazendo hoje. E a gente tem que enaltecer, não tenho nenhuma dúvida disso. Fica com você as considerações finais, chegando ao final do nosso episódio. Irmão, Pode falar para aquela câmera. Só agradecer a essa figura ímpar, né? Querida, uma figura querida por muitos, né? E que fez parte da minha história como atleta de natação, diga-se de passagem, medíocre, não entre nos detalhes. Eu era um treinador de triatlo e comecei a treinar para o triatlo, né? E acabei caindo lá na Eco com o querido Dadel. E foi uma experiência fabulosa. 4h50 da manhã que a gente... Era 4h30. 4h30? Era começava... isso mesmo? Nossa, eu pensava que era 4h50. 4h30 começava. Mas, cara, foi um momento ímpar estar aqui com você também. E sinta-se muito sempre à vontade para me convidar. E eu vou estar aqui com o maior prazer para a gente falar do que gosta, do que tem prazer em falar. E a gente mistura um pouco trabalho e lazer, pelo excesso de satisfação, pelo amor, pelo que a gente faz, né? Essa foi uma aula rica em informação. Aproveite a informação e passe adiante. A Marcela Afonso, o nosso muito obrigado.